A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal Graça sobre Graça. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal de pregações, cultos presenciais, testemunhos e notícias concernentes à obra de Deus na congregação cristã no Brasil. Um culto glorioso onde Deus falou com nossas almas, irmãos. Deus alegrou os nossos corações. Vamos colocar aqui para nossa querida Irmandade, irmão, um culto da Central de São José do Rio Preto, 4/8 de 2025. 4/9, né? Erraram aqui. 4/8, mas é 4/9 de 2025. Daniel Martinez, Palavra Coríntios, capítulo 2, irmãos. Vamos ouvir na mesma comunhão que a nossa querida Irmandade, né? Ouviram neste culto, vamos ouvir, irmão. Santo Deus, esse Deus é maravilhoso, né, irmão? Santo Deus. Vamos então colocar aqui, irmãos? Vamos lá. Esse capítulo, vamos ler o que diz o Santo Carta escrita por Paulo aos Coríntios, na primeira carta, capítulo 2. Glória a Jesus. O caráter da pregação de Paulo em Coríntios. E ele, o irmão, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fui por solenidade de palavras ou de sabedoria, porque nada devemos saber entre vós, senão a Jesus Cristo, e este crucificado. E eu estive convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra e a minha pregação não consistiu em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. Todavia falamos sabedoria dos perfeitos, não porém a sabedoria deste mundo, nem dos príncipes deste mundo que se aniquilam, mas falamos da sabedoria de Deus oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória, a qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecesse, nunca crucificariam o Senhor da glória. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Porque como os homens sabem as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Mas nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus, as quais também falamos, não com palavras de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando as coisas espirituais com as espirituais. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Mas o que é espiritual, discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido, porque quem conheceu a mente do Senhor para que possa instruí-lo? Mas nós temos a mente de Cristo. Amém. Glória a Jesus. Amados, vamos que o Senhor deu uma graça, irmãos, que o próprio apóstolo, que recebeu do Senhor, irmãos, uma visita maravilhosa, um encontro maravilhoso, e ele fez uma transformação. Porque essa transformação, amados, o trabalho da fé, não é apenas eu dizer eu creio. Tiago escreveu e disse: se você tem fé, fala pela tua fé,
mensagem para alguém, para fazer grandezas para alguém, porque isso aí são sabedorias humanas. A sabedoria humana, quando a pessoa tem, ela quer mostrar, ela quer sobressair. A sabedoria de Deus é o contrário. O Senhor Jesus veio perpleto dela e ele veio descendo nos degraus do mais baixo. Glória ao nome do Senhor. E vemos que o próprio apóstolo aqui, irmãos, quando ele não tinha conhecimento, ele precisava de cartas para atravessar as fronteiras, para perseguir, para fazer. Que cartas se davam para ele, autorizando ele perseguir o povo. Mas quando foi para ele sofrer pelo povo e pregar a Jesus Cristo, ele não precisou de cartas de homens escritas. Ele disse: vós sois a nossa carta escrita. Querendo dizer que sai aqui, obra aí. Glória a Jesus. E esse Espírito, irmão, tem que ser perceptível na vida de quem realmente ama a Deus para a vida eterna. Que diz assim: eu percebo o trabalho de Deus no culto, no andar, no eu olhar as coisas, no tempo, nas estações, nos acontecimentos, nas notícias. Ao invés de me apavorar com elas, eu percebo que é verdade. Mas notícia é ruim, entendemos. Coisa ruim, entendemos. Deus fez uma árvore com a ciência do bem e do mal. Glória a Jesus. E não enganou e deixou avisado, está aqui a árvore da ciência do bem e do mal. Eu falo para vocês comigo do bem. Lá no Monte de Rezim, quando Deus falou com Moisés, falou assim: Moisés, está aqui a bênção e a maldição. Mas fala para o povo e eu aconselho que ele escolha a bênção, porque eu quero abençoar. Glória ao nome do Senhor. Então, o trabalho de Deus, o trabalho da graça, é abençoar, para que nós possamos sair, irmão, dessa natureza terrena e mergulhar, começar a crescer na estatura espiritual. Por isso que ele escrevia, irmãos, aqui, porque ele tinha anunciado a igreja de Corinto, ele tinha trabalhado, a igreja vinha crendo, não é? Irmão, nós acabamos de cantar ali as armaduras de Deus, não é? Mas as armaduras de Deus não são revólver, não são bombas atômicas, não são mísseis, não são nada disso. As armaduras de Deus estão no Espírito. Glória a Jesus. As armaduras dos homens estão no exterior, as armaduras de Deus estão no interior. Por isso que ele dizia que eu, irmão, fui feito convosco, anunciando o testemunho de Deus. É o meu testemunho de Deus. Eu não sou com sublimidade de palavra, de sabedoria. Quer dizer, eu não fui lá querendo ganhar vocês. Irmão, perdão aqui, eu até tenho que colocar contigo no trabalho. Querendo falar para ver se convence vocês. Não, eu fui trazendo uma riqueza e mostrando para vocês. Ele disse: olha, eu não quero perder por nada. E não quero que vocês percam, porque quem ama alguém, e a palavra nos ensinou, o Senhor Jesus falou: ama o próximo como a ti mesmo. E se eu amo, eu quero ver o próximo dele. E eu sei onde está o bem. E como eu não sabe desse bem? Então ele dizia: mas eu não tenho possibilidade de palavras persuasivas, mas ele se convosco em fraqueza, em temor, em grande tremor. A minha palavra não consistia em palavra de sabedoria humana, mas em demonstração de espírito e de poder. Glória ao nome do Senhor. Querendo dizer, o que você viu em mim não foi um conhecimento humano, mas foi a busca por algo que não mexe fora de você, não te promete carro, casa, terreno, um amanhã. Você vai vencer, o teu inimigo vai estar por terra. Não é o teu inimigo que você enxerga, é o teu inimigo que luta contra
esse ser, irmão, porque esse ser, ele é feito de carne, é feito do pó, e nele veio o sangue junto, que é a vida. Bendito é o nome do Senhor. Por isso que a vida não pode ser comida. Irmãos, olha o profundo disso. Bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. A vida, irmãos, nós dizemos, não podemos comer. Por que foi dado lá que o sangue e a vida não podemos comer? Porque esse sangue já apontava para o sacrifício futuro. Bendito é o nome do Senhor. Mas todo o sangue normal não pode comer, porque é animal, não tem nada de Deus. Mas o homem tem espírito, mas o espírito do homem pecou. Então todo o sangue é pecado. Então não come do sangue do pecado, ele te leva para a morte. Mas quem não beber do sangue desse justo não tem parte com ele, porque o sangue dele leva para a vida. Irmãos, que coisa linda! Bendito é o Senhor, por isso, amado, ele não ia com sabedoria humana, ele não ficava, irmãos, conversando coisas. E olha o que ele diz aqui: para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria de homens, mas no poder de Deus. Porque, irmãos, quando que quer que se apoie nele? Ou ele diz, não, você tem que ouvir o que eu falo, é eu que sou, é eu que sei, é eu que não sei nada, quem sabe tudo deixou de graça para todos. Bendito é o nome do Senhor. Em nome de toda a vida, falamos sabedoria que isso é feito. Não por essa sabedoria desse mundo. Perfeito não é o ser humano que é perfeito, mas o perfeito é a sabedoria de Deus que vem habitar em nós. Olha que profundo isso. E ele dizia assim: não por a sabedoria desse mundo, nem dos príncipes desse mundo, porque ela se aniquila. Irmão, e verdadeiro dizer isso lá em Jó, não é? 28 de Jó, a sabedoria não existe na terra dos viventes, ela está escondida com Deus, porque o ser humano se acha que tem, porque ninguém tem nada, e quando tem um pouquinho, acha que tem tudo. Glória a Jesus, olha aqui, nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, nenhum dos príncipes, quem é príncipe? Principais, nenhum dos principais deste mundo conheceu. Mas vai tratando, mas não sei quem, mas não sei quem. Ele teve o Espírito de Deus, conheceu a sabedoria de Deus, mas a sabedoria de homem é aniquilada. Bendito, ela pode servir para as coisas terrenas, mas irmão, olha o que Deus dá de cuidado aqui. A sabedoria humana, ela chega por confusão do ser humano quando ele não busca a verdadeira sabedoria de Deus. Olha o profundo que Deus está dando aqui. Bendito é o nome do Senhor. Quantos irmãos estão se aprofundando até em conhecimentos literais, conhecimentos materiais, irmão, e já prestam a palavra, ou buscam na palavra, como se fosse uma coisa que não está aqui. Eu explico, olha o entendimento, mas não conseguem ir nas profundezas de Deus, porque nas profundezas de Deus só vai ter o próprio Espírito de Deus, porque o Espírito do homem só sabe até o limite, mas para mergulhar, atravessar para as profundezas de Deus, é só que o Espírito de Deus dominando aqui. É o Espírito de Deus que letra, é o Espírito de Deus que escreve a ciência do céu e quem recebe o Espírito de Deus. Irmãos, presta junto isso aqui e mergulha na espiritualidade. Porque se Cristo quisesse homens letrados, se Jesus, por o rei, quisesse homens entendidos, ele tinha ido lá em Jerusalém, entrado no templo e dito: quem é o mais sábio? Cadê os escribas? Cadê os bons que sabem tudo? É vocês que eu quero para fazer aquilo por mel. Mas eu não vim para fazer por mel, eu vim para pegar o reino do céu e está encoberto aos sábios e entendidos. E que revelar aos pequeninos. Irmão, eu sinto a virtude do Espírito de Deus. Glória ao nome do Senhor. Por isso ele dizia: falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério.
séculos para a nossa glória. Se precisasse tudo isso, Deus ia pegar aqueles que sabiam tudo. Ia falar, agora você diz tudo, agora você sabe tudo. Não, irmão, não, sem tudo o reino do céu. Glória a Jesus. Não preocupem com o que vai falar. O Espírito Santo falará na nossa boca. Será que a igreja ainda tem essa fé? Será que ainda temos essa fé? Bendito a nome do Senhor. Que hoje aqui, Deus do céu de Deus também, irmão. E entrar aqui, o Senhor falar na boca do comedor de arroz e feijão, mas irmãos estão desacreditando disso. E bem-aventurado ele, Senhor, não deixa eu correr atrás da sabedoria humana, não deixa eu correr atrás de nada. Eu preciso que o teu Espírito domine sobre o meu espírito, porque se eu mergulhar nas profundezas de Deus, eu saio do raciocínio do meu espírito de homem e mergulho no Espírito de Deus. Irmão, bendiga o nome do Senhor. Quando ela rasgou, era rasgando o caminho do santuário, era rasgando o caminho para a presença de Deus, que até ali não tinha. Por isso que ele diz, nenhum dos príncipes desse mundo conheceu, porque se conhecessem, nunca crucificariam o Senhor da glória. Será que não sabe o que crucificou o Senhor da glória e conheceu? Não. Mas vocês pensam que foi só lá que crucificaram? Quem diz que crucificando o Senhor Jesus até hoje. Quando mostra a sua sabedoria, está crucificando o Senhor. Irmãos, olha o que profundo isso. Glória ao nome do Senhor. Por isso que eu posso agora, antes de mostrar, cidadão romano, eu sou queridinho de Jacó, eu sou parecido com você, que era bastante Daniel, ele não sabe com a sabedoria, mas quando ele descobriu, falou assim, um pouquinho, eu trouxeram aquilo, perdoa, vou falar que ele não perdoa, mas é que Deus, cara, você não tonto aqui, querendo achar que esse mundinho aqui, eu sou melhor que alguém, agora descobri uma sabedoria divina, que ela falou comigo, que a hora que ela falou, eu caí. Vocês veem que hoje cai sabedoria humana aqui? Santo! Tem que imperar a sabedoria do céu, no meio do povo que vai para o céu. Você quer ir para o céu? Fala a língua do céu. Você quer ir para o céu? Descubra o que é do céu. A terra está cheia de sabedoria, e a sabedoria da terra volta para a terra. Mas o que recebe do céu, ele diz a Deus, essa sabedoria aí para mim é confusão. O Espírito de Deus não traz confusão. Se tem alguém aqui hoje em confusão, ele diz que o Espírito de Deus não traz confusão. Então, o nome do Senhor. Paulo sabia que ele tinha aprendido. Ele falou, eu não preciso com vocês aí com palavras persuasivas, eu não preciso nada, mas eu posso o poder de Deus entregou pelo próprio Espírito de Deus. Como está escrito, as coisas que o olho não viu. Olha aqui, se eu vim aqui pregar o que eu vi, eu vou ficar aqui vazio. Mas aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o amam. Vocês amam Deus ou não? Desde o começo desse culto, Deus deu de falar do amor a Deus, irmão. A igreja busca amar. O mundo está frio de amor. Depois se multiplicaram a iniquidade e a ciência. O amor de muitos se esfriará. E o amor está esfriando. Bem-aventurado quem diz, Senhor, hoje faz jorrar. Vocês creem que é um amor, vai jorrar o amor. Amor pela graça. Amor pelo sacrifício de Jesus Cristo, porque ele diz aqui, irmão, não propus outra coisa, a não ser a Jesus Cristo que dá para vocês e este crucificado.
porque foi a crucificação deste justo que nos foi rasgado o véu, e a pena do caminho do santuário, o Espírito Santo dizendo: até agora eu não operava no meio de vocês, a não ser em alguns poucos, mas agora aqueles que me buscarem, pelo Espírito, entrarão em lugares. Irmãos, é por isso que o profeta Joel profetizou: nos últimos dias derramarei o meu espírito sobre toda a carne, os velhos terão sonho, os mancebos revelações, e bem-aventurada a igreja que está vivendo os últimos dias cheia do Espírito Santo, porque o trabalho do adversário é minguar, é por dúvida, é por guerra, é minguar o Espírito Santo, mas quando tiver um que detém o anticristo, o Espírito Santo está entre nós. Então, cuidado de pregar aqui, irmão. O anticristo está tomando conta da terra, os costumes, os movimentos, está trabalhando forte, mas enquanto tem o Espírito Santo aqui na terra, trabalhando na mente de um irmão, na mente de um irmão, o anticristo ele passa, ele vai fazer as artes dele, quando ele topa do meu irmão, que vai lá debaixo do sangue do Senhor, o irmão que vai encaminhando na rua, e dizendo: Senhor Jesus, cobre-me com teu sangue, glória a Deus, vai cantando hino, ele passa e diz: até quando vai isso? Eu não consigo tomar conta do mundo, porque o Espírito Santo está aqui. Porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Deus não te chamou para te deixar no braço. E o que diz aqui, irmãos? Igreja, você vive choramingando, redominando, adulando, meu Deus, mergulha nas coisas de Deus. Você vai vendo que as provas estão ficando pequenas, você vai descobrindo outro mundo espiritual, você vai falando: o que é isso? Isso aí para mim não é nada, mas não está vendo aqui a guerra, não estou vendo nada, para mim isso não é nada. O Espírito vai te fazendo mergulhar nas profundezas de Deus, porque Deus não deve nada, Deus não deve nada para ninguém, Deus não tem lugar que ele não entra, ele mergulha lá nas profundezas, ele vai lá embaixo, ele vai lá em cima, nas alturas, na largura, na profundidade, não tem lugar que o Espírito de Deus não entra. Deus me dá de pregar aqui, irmão, pela fé, a igreja marca 2025, o Espírito de Deus está entrando em lugares que vai espantar o mundo. Quem estiver crente em Cristo Jesus vai estar erguendo a bandeira e dizendo: não tenho medo do mundo, o Espírito de Cristo me domina. Eu sempre o Espírito de Deus para a igreja. Sempre o Senhor pelo poder do Espírito Santo, a nossa carne, irmão, ela vai se sentindo que tem algo muito maior, por isso ele diz: Deus nos perdoou, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? A sabedoria humana, eu sei dos meus negócios, eu sei dos meus problemas, eu sei dos acontecimentos, eu não sinto não, ele não sabe o meu, você sabe o teu, a outra não sabe o outro, às vezes conta, mas nem sentir o que o outro sente não consegue. Mas ele dizia que assim também, ninguém sabe as coisas de Deus se não for pelo próprio Espírito de Deus nele. Irmão, dá para receber desse Espírito aí? Você quer descobrir as coisas de Deus? Você quer ser mais crente? Quer se inclinar perto do Senhor? Mergulha
mergulhar, porque quem não mergulha, pega por cima. Isso aqui para mim tá bom. Você tem que decidir, tá bom, não precisa mais que ele. Não, tá certo o que eu tenho que fazer, tá certo. Só pega as coisinhas por cima, pega um pouquinho d'água por cima. Eu pego a água, eu pego a palavra, mas pega por cima, pega a poeira, pega a folha, pega tudo que tiver em cima. Mas quem ama a Deus, ele diz, não quero sujeira misturar. Eu vou mergulhar, eu vou no fundo, pelo Espírito. Pai eterno, mergulha, porque a nós não recebemos o Espírito do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Olha o profundo disso, que ele não cobrou nada, e nem pode cobrar. O dia que a morte desse justo for cobrada, ele não pagou a dívida. Estou pregando aqui, nunca preguei isso. O dia que for cobrado, para eu poder falar da morte desse justo, a morte dele não valeu para mim. Agora, o dia que eu falo assim, ele morreu por mim, por você, vamos com ele. Isso valeu a morte, valeu para você. Valeu para você. Glória a Jesus. Então, por isso ele diz, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parece loucura, e não pode entendê-la, porque ela se discerne espiritualmente. Mas o espiritual discerne bem de tudo, e ele de ninguém é discernido, porque o Espírito de Deus em mim, ninguém pode discernir. O Senhor Jesus falou para Nicodemo, falou, o Espírito é como o vento, ninguém sabe de onde vem, nem para onde vai. Assim é o Espírito. Olha, a mulher que tem o Espírito, ninguém sabe o que vai acontecer, o que vai. Eu digo, essa mulher está dizendo, olha o que ele falou, olha o que aconteceu. Tem o Espírito aí, vai acontecer. Bendito é o nome do Senhor. Nessa palavra, irmão, o Senhor está de pregar aqui, ele diz, a igreja que está congregada hoje, pega o teu espírito de homem, de mulher, as tuas preocupações, os teus problemas, os teus propósitos, arranca ele hoje. Isto é circuncisão. Bendito é o nome do Senhor. A circuncisão não é feita no prepúcio do homem, mas do coração do homem, na consciência. Pega tudo isso hoje, mas eu tenho propósito, pega tudo isso hoje, põe aquele Senhor, estou arrancando, pega o teu Espírito Santo agora, e desce sobre mim, toma conta da minha mente. Vocês creem, irmãos, pela pregação dessa palavra, o Espírito Santo começa a tomar conta dessas mentes aqui. Ele diz, o Senhor, estou te ungindo por uma obra na terra, quero te fazer valer. E o Espírito do mundo não vai saber que discernir. Quando ele disser, estou vencendo ela, estou vencendo ele, entra aqui o Senhor e dá uma injeção de Espírito, e ele sai daqui, ele não tem mais nada. E eu estou pregando pela fé. Você sai lá fora, o inimigo te pergunta lá com você e fala assim, o que aconteceu com ela? O que aconteceu com ele? O Todo-Poderoso deu uma injeção do Espírito. Vocês creem que tem uma injeção do Espírito aqui hoje? Eu estou crendo, estou recebendo ela. Receba ela em nome do Senhor Jesus. Saia daqui hoje, vacinado espiritualmente. O Senhor te chamou para erguer a bandeira de Cristo e não ter medo de nada. Siga o teu caminho em paz. O Senhor é o teu guia. No último culto que Deus falava que o Senhor falou, o Senhor é o teu pastor e nada te faltará. O Senhor vai me dizer hoje, quem tem o Espírito de Cristo, não falta nada para ele. O Espírito de Cristo cria caminhos, liberta, te livra, porque ele sabe o mais alto, o mais baixo, a largura, o comprimento, ele conhece tudo. Glória ao Senhor. Tem alguém que entrou aqui buscando uma resposta de Deus. E não tem saída para a tua causa. E o Senhor te diz, leva o meu Espírito, e diante dos homens as portas se fecharam. O meu Espírito, além de ter a chave, ele sabe aonde está o caminho da tua causa. Deus seja louvado. Agradecemos
Santo Deus, culto glorioso, São José do Rio Preto, irmãos. Colocaram aí para nós, 4 de setembro. Tinha colocado 4/8, mas é 4 de setembro. Daniel Martinez, Palavra a Coríntios, capítulo 2, né, irmãos? Deus abençoando o seu povo na terra. Deixa aqui seus pedidos de orações, irmãos, e Deus abençoe grandemente cada um de vocês. Fique com Deus.